Memória e história são os nossos assuntos de hoje. Qual a importância da memória para as artes e como ela dá sentido à cultura? Para falar deste assunto, o Soterópolis convidou a artista residente da Bienal da Bahia 2014, a mídia artista e também professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Gisele Bigam. Gisele, seja muito bem-vinda. Bom, você é uma artista residente nessa edição de 2014 da Bienal da Bahia e traz um projeto que conversa também com o nosso tema, que é a memória. Projeto Beleza Convulsiva Tropical. Apresenta um pouquinho pra gente essa obra. Beleza Convulsiva é um conceito do André Breton, o fundador do movimento surrealista, e ele é um conceito que dá conta da tensão entre natureza e cultura, natureza e tecnologia, um embate permanente entre essas duas modalidades de ação da humanidade. E o conceito me pareceu muito adequado para lidar com uma situação particular, que é essa de uma espécie de conspiração dos trópicos contra a memória, né? Onde a umidade, o vigor da vegetação parecem ser incompatíveis com papéis delicados, com monumentos e, de uma certa forma, performatizam essa situação de beleza convulsiva num contexto tropical. Quando você se refere à natureza e tecnologia, que eu sei que é um item também, um componente dentro desse projeto, a gente pode dizer que a internet de alguma maneira colabora para esse distanciamento que a gente tem de uma memória tão longe do passado, mas sempre uma memória mais próxima ali daquilo que é postado nos minutos que antecedem ao presente. Mais precisamente com relação a essa questão da internet, eu costumo brincar que se tornou um clichê dizer que a internet não esquece, mas as redes sociais não nos deixam lembrar, né? Porque toda a arquitetura de informação ela é voltada para privilegiar o post mais recente, de maneira que o que se constrói é um espaço de esquecimento permanente. Exatamente. E muito paradoxal, porque nunca se falou tanto em memória, tudo é memória. Nós falamos sobre memória o tempo todo, né? Designamos o que está à nossa volta a partir de uma memória que funciona como um dado quantitativo, né? Quanto de memória o seu computador tem, e qualitativamente essa memória é muito pouco trabalhada. Isso entra em cena como dentro desse projeto Beleza Dentro Convulsiva? desse projeto da Beleza Convulsiva Tropical, eu tenho uma série de postais que se chamam Memórias Corrompidas, onde eu trabalhei com uma estética muito particular das mídias digitais, que é o glitch. O glitch é a estética do ruído, e é o ruído do processamento do código. E isso resulta em visualizações muito curiosas, porque elas saem do padrão tão domesticado que é inerente às mídias corporativas digitais, onde tudo aparece redondinho, colocado no seu lugar. O Arquivo Público do Estado da Bahia, que é aqui o lugar onde estamos, não é o foco do trabalho, mas sim o seu entorno, né? Conversa um pouco de que maneira ele entra em cena aí nessa obra. O arquivo ele é visto de vários pontos de vista. Primeiro, ele é essa situação, essa questão de ordem social, histórica e cultural num âmbito macro, que é a ruína urbana, que é a tensão entre os trópicos e a memória, essa conspiração dos trópicos contra a memória, essa água que sobe pelas paredes, por todos os lados. E
e que reverbera na série de perguntas que eu fui me fazendo ao longo do processo sobre o tempo das coisas, o que as pedras nos falam, quais são as estéticas capazes de dar conta dessa movimentação. E na situação particular da história desse prédio, que eu conto também dentro dessa sala, que tem uma instalação que tem esse grafite e um áudio, onde eu conto toda a história que esse prédio ele foi inicialmente a residência o retiro dos jesuítas no final do século XVI. Foi aqui que o padre Antônio Vieira viveu e escreveu grande parte dos sermões. Com a expulsão dos jesuítas, esse prédio se tornou um leprosário no século XVIII e me perturba. Uma das grandes questões aí das perguntas às pedras é como espaços de retiro podem se tornar espaços de exclusão, como espaços de exclusão podem se tornar espaços da memória. Outra questão do prédio é a situação urbana dele, né? Que é essa loucura. Quando você gira aqui em volta do prédio, você vê ele completamente tomado por uma série de ocupações informais que foram sendo feitas ao longo do tempo, dos anos 30 até os anos 80, e que é a outra cara da beleza convulsiva tropical, é o formal e o informal brigando pelo espaço. Isso marcou a história, não só desse prédio, mas dessa região como um todo. Você tem o cemitério aqui na frente, que é outra questão dessa situação urbana típica, que é um espaço da memória que vive de frente para um espaço de encerramento, da morte, né? Que não é um cemitério, são 5, tem um cinturão aqui de cemitérios do outro lado exato do prédio. Essa superposição de enigmas que vão criando uma densidade muito forte para a experiência desse lugar. É impossível entrar aqui e não se sentir perturbado por alguma coisa. Então me parece que reverbera, né? E ter se transformado num arquivo público, especialmente nos dias de hoje, com essa exposição ocorrendo aqui, é uma virada de página histórica, sem querer ser redundante, na história desse lugar. A gente volta já com mais discussão sobre memória agora na cena artística e também nas relações aí culturais que a gente tem no nosso país. Até já.